Vamos então dar início à primeira mesa, as trocas comerciais e a economia digital em África. Dou a palavra ao moderador Manuel Clarote Lapão. Muito bom dia a todos os que nos acompanham aqui na UCLA e os que nos acompanham em ambiente de plataforma de videoconferência, no Zoom. Sejam bem-vindos ao primeiro painel, as trocas comerciais e economia digital em África. Para nos acompanhar neste painel teremos a honrosa presença do Sr. Professor António Mendonça, figura bem conhecida particularmente de todos aqueles que frequentaram o ISEG nos últimos anos, é professor catedrático do Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa, onde exerceu diferentes funções de direção. Gostaria de destacar o facto de ser atualmente o presidente do CESA, do Centro de Estudos sobre África e Desenvolvimento. Conhecemos também o Sr. Professor por ter sido Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações do 18º Governo Constitucional. É docente, é investigador nas áreas da macroeconomia, economia internacional, economia financeira e internacional e política dos transportes. É professor convidado em diferentes universidades do espaço da CPLP, nomeadamente em Angola e no Brasil, mas também em universidades europeias, como é o caso da Universidade de Orléans, em França, e também da Universidade of National and World Economy em Sofia, na Bulgária. Vai estar também connosco no painel em ambiente virtual a doutora Ângela Viegas Santiago, que é uma especialista na banca e desenvolvimento socioeconómico, tem mais de 30 anos de experiência na concepção de implementação de políticas públicas no setor fiscal e financeiro. Ao longo da sua vida profissional, coordenou diferentes grupos de trabalho nas áreas do sistema de administração financeira do Estado, reforma fiscal, monetária e cambial. Trabalhou também com estratégias de alívio da pobreza e desenvolvimento. Foi diretora de estudos do Banco Central de São Tomé e Príncipe. Coordenou diferentes projetos financiados pelo Banco Mundial. Foi também ministra do Plano e Finanças, consultora do Banco Mundial, administradora do Banco Central de São Tomé e Príncipe e desde 2015 a economista sénior desta instituição. E teremos a nossa terceira investigadora, a Natasha Bruna, que é doutoranda no International Institute of Social Studies, da Erasmus University de Roterdão, no grupo de pesquisa Political Ecology. A sua pesquisa tem-se desenvolvido nas transformações agrárias decorrentes das interseções da apropriação extrativista de recursos naturais e das políticas de mitigação e adaptação às mudanças climáticas em Moçambique. É também investigadora e colaboradora de um centro de estudos em Moçambique, o Observatório do Meio Rural, desde 2011, onde tem trabalhado sobre modelos de desenvolvimento rural e impacto de grandes projetos na economia, política agrária, ecologia, política e extrativismo. Temos, portanto, um painel bastante rico para nos acompanhar. O meu nome é Manuel Clarote Lapão, sou diretor de cooperação da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. E gostava de começar naturalmente por agradecer à Comissão Instaladora a oportunidade que me concedem de moderar este painel. Eu devo-vos confessar que com alguma estranheza não percebi porque é que me tinham convidado para moderar um painel com esta dimensão. Achei que talvez um painel onde a temática da cooperação estivesse presente fosse mais indicado para uma pessoa que sempre trabalhou nesta área, que tem formação nesta área, mas são as trocas comerciais e a economia digital. Mas depois percebi porque a forma como nós podemos abordar este tema, particularmente na atual conjuntura, é uma temática essencialmente de desenvolvimento, não há como fugir. Se olharmos para as estimativas do FMI apresentadas o ano passado, no que diz respeito à situação já de Covid, elas indicavam que das 30 economias com melhor performance ou com melhor desempenho, ou numa boa trajetória, se quiserem, em 2019, 16 dessas economias se situavam em África, o que é um dado bastante relevante, que foi depois acompanhado em janeiro deste ano pelo lançamento da Zona Económica de Comércio Livre do continente africano, que de facto é um projeto muito estruturante na sua gênese, que visa juntar, como bem sabem, as 55 economias que compõem o continente, liberalizando tarifas alfandegárias e criando uma grande união aduaneira, que poderá ser, segundo os especialistas, talvez uma das maiores aduaneiras do mundo. As estimativas indicam que o comércio intra-africano, que em 2019, enfim, tinha tido uma queda de 14,5%, poderá, com o advento deste acordo, subir para taxas próximas
de 22%, o comércio intra-africano. O que em si é bastante relevante, é expressivo, é um aumento significativo, mas quando comparado com o continente europeu, onde as trocas comerciais entre países da União Europeia são superiores a 72%, ou mesmo com o continente asiático, onde esse valor chega aos 52%, nós percebemos que há aqui um grande esforço ainda a fazer. E esse grande esforço é projetado com a criação desta estrutura. As estimativas, se eu não me engano, indicam que no espaço de 20 anos este comércio poderá subir, intra-africano, queria dizer, poderá subir para cerca de 30%, abrangendo um mercado potencial de 1,3 mil milhões de pessoas e um PIB estimado também de 3,4 mil milhões. Mas o que é facto é que esta boa notícia que foi a criação desta estrutura, enfim, se deparou com muito difícil com a pandemia provocada pelo Covid, e essa pandemia trouxe graves consequências na economia africana, e estou seguro que todos os nossos três convidados vão falar sobre isso, com perturbações em diferentes setores. A intervenção inicial do Dr. Vítor Ramalho já nos colocou, julgo eu, de forma muito precisa, como disse o Sr. Professor, também há pouco na sua intervenção, alguns aspectos. Eu gostaria de recordar 3 ou 4 que me marcaram, de alguma forma. Nós estamos perante um cenário, falava-se de uma tripla crise. Esta crise é mais do que tripla neste momento. Temos uma crise sanitária em que, nomeadamente no continente africano, como sabem, há uma dificuldade de acesso às vacinas e medicamentos, há uma questão bastante difícil e complicada de lidar naquilo que tem que ver também com a sistematização e a criação dos sistemas de saúde pública e na sua resposta de emergência a esta pandemia. Há uma crise social provocada por questões de equidade e de igualdade nas dificuldades de acesso das crianças às escolas e às plataformas de ensino, que obviamente em contextos de desvantagem não são semelhantes àquelas que nós conhecemos nos países ocidentais. Há um déficit claro naquilo que diz respeito à possibilidade dos regimes de proteção social poderem acompanhar as famílias nestes contextos de maior dificuldade, tendo daí resultado, por exemplo, um aumento do trabalho infantil, uma situação que não se verificava desde 2014 e que há um claro retrocesso nestes últimos anos, muito provocado pelo advento do Covid, e esta crise social também é, de facto, acelerada pelo facto da utilização das tecnologias de informação não ser tão disseminada ainda no continente como é noutros contextos, se bem que, mesmo em locais muito recônditos do continente africano, a utilização hoje em dia de um telefone móvel é absolutamente corrente e consegue-se utilizar a internet com alguma facilidade nos locais mais remotos. Estamos também perante uma crise alimentar. Os dados da Organização da FAO, da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, indicam uma clara perda na produção agrícola e na queda dos valores de segurança alimentar e nutricional. Uma das questões para o painel que eu farei daqui a pouco, enfim, prende-se um bocadinho com esta capacidade que nós sabemos que o continente africano tem de produzir alimentos e algum déficit na sua industrialização, como é que as coisas se poderão ligar. A crise económica, que também foi falada há pouco pelo Dr. Vítor Ramalho, e os modelos económicos de facto são pouco diversificados e estão muito dependentes de cadeias de valor bastante longas e não nacionais, dependentes do exterior, muitas vezes delas. Houve neste cenário também uma desvalorização das matérias-primas tradicionais. A industrialização não corre ao ritmo que se pensava, e quando é feita muitas vezes com base no consumo de recursos que ambientalmente não são pouco sustentáveis. Esta é uma questão também interessante para debater, não sei se neste painel, se num outro, como é que se pode fazer esta industrialização respeitando as questões que dizem respeito às alterações climáticas e à perda da biodiversidade. A produção local também não cresceu, a mão de obra continua a crescer de maior qualificação. Houve uma quebra acentuada nas receitas dos imigrantes, que traduz, em alguns casos, e para muitas economias africanas, tem um peso expressivo bastante importante e que em alguns casos é até superior aos valores que esses países recebem em termos de ajuda pública ao desenvolvimento. E a isto junta-se a crise política também, com alguma insatisfação que vamos sentindo sobre os modelos de governação, relativos à gestão da coisa pública e à falta de transparência. No meio de tudo isto, existem vozes que tradicionalmente eram críticas e que neste momento são vozes que eu acho que nos dão aqui algum conforto. Falo da voz do Sr. David Malpass, presidente do Banco Mundial,
falo da voz da senhora Cristalina Georgieva, diretora-geral do FMI, e falo da voz da nova diretora da Organização Mundial de Comércio, que ainda não me habituei, a senhora Iauela, penso que é assim o apelido, nigeriana, que nos dizem de forma muito clara que as economias mais avançadas do mundo têm que olhar não apenas para a renegociação da dívida, mas para o perdão da dívida, que devem ser as economias mais avançadas a investir fortemente nesta fase de recuperação pós-Covid e que, ao fim e ao cabo, aquela velha frase que quem pode mais tem maiores responsabilidades. E isto não deixa de ser muito interessante, Sr. Professor, e aproveitava para lançar a questão para o início da sua apresentação, de que há aqui uma certa inversão no discurso das organizações como o Banco Mundial e o FMI, que são tradicionalmente muito conservadoras na forma como abordam a despesa, neste momento são os primeiros a dizer não, temos que investir mais. E penso que o Sr. Professor provavelmente durante a sua apresentação irá focar. Tenho enorme gosto em passar a palavra ao Sr. Professor Mendonça para iniciar a sua apresentação, por favor. Não sei se eu falo daqui, se eu para ali, talvez para ali consiga passar os slides, se posso voltar aqui, mas talvez esteja mais confortável ali, sem prejuízo de regressar novamente ao tema e também sem querer abusar do tempo que me está disponível, não sei, 10, 15 minutos. Vamos lá ver se eu consigo até sintetizar alguns dos aspectos que eu queria falar, mas voltando precisamente a isto. Eu iria falar, enfim, daquilo que me preocupava, que era falar um pouco e rapidamente das tendências que estão a ocorrer em termos da economia mundial, enfim, já falei um pouco sobre isso, mas gostaria de voltar. Falar também, cá está, mais uma vez, o seu moderador acabou por referir um aspecto que eu também queria falar, que era a zona de livre comércio continental africana e a importância que isso pode vir a ter. Por outro lado, também falar um pouco da questão da economia digital e fazer algumas considerações adicionais sobre esta matéria. Eu gostaria de começar por fazer também, o Sr. Maduro falou das projeções económicas, não é? Eu tenho aqui as últimas projeções. O que é que são as últimas projeções do Fundo Monetário Internacional para a economia? É de abril. Pode ser que haja alguma atualização, mas enfim, penso que essa atualização não alterará substancialmente aquilo que ali está. E eu queria chamar a atenção para aquilo que estou ali a ver. Reparem, as tendências, depois de uma quebra da economia global, não é? 2020, enfim, na casa dos 3%, está prevista uma recuperação de cerca de 6% para este ano, com a continuação em 2022, embora com alguma quebra. O que é interessante é ver ali a relação entre as projeções para as economias avançadas e para as economias emergentes e as economias em desenvolvimento, não é? Mais uma vez se confirma a maior dinâmica, não é, das economias em desenvolvimento relativamente às economias avançadas. Há efetivamente aqui uma recuperação, enfim, a quebra foi maior nas economias avançadas, há uma recuperação também importante, mas enfim, depois de uma quebra, não é? Portanto, essas taxas sempre valem o que valem, mas reparem, esta dinâmica que continua a marcar as economias em desenvolvimento, são elas que neste momento estão a marcar a dinâmica global em detrimento das economias mais avançadas. Reparem agora, isto mais desagregado, nós temos os Estados Unidos, temos a zona do euro, enfim, ali vários países do Médio Oriente, da América Latina, da África subsaariana, e reparem, enfim, que mais uma vez nós vemos coisas curiosas que importa ter presente, enfim, nós não vamos ter condições de aprofundar isto tudo, mas reparem, a maior dinâmica dos Estados Unidos relativamente à Europa, depois já falarei um pouco sobre isso, a zona do euro, enfim, que teve maior quebra, enfim, talvez nas economias desenvolvidas, ali suplantada pela economia da América Latina. Depois, reparem, enfim, eu queria centrar aqui, já que estamos a falar sobre a África, a quebra em África também não foi das menores, agora em 2020, mas também tem a ver com a própria dimensão da economia, não é? Portanto, também, enfim, também mais resistente, até pela sua fragilidade, pela sua fraqueza, mas também prevê, digamos, taxas de crescimento positivas, importantes para os próximos tempos, e isto é um aspecto que nós devemos ter. Reparem depois, interessante também ver o Reino Unido, não é? Com taxas, teve uma grande quebra, de facto, em 2020,
mas também uma dinâmica de crescimento, enfim, semelhante à economia europeia, talvez um pouco maior. O que é que eu queria aqui salientar? A China e a Índia, porque de facto é impressionante. Reparem, a China é um dos poucos países à escala mundial a ter crescido em 2020, ou seja, quando os outros todos estavam a diminuir, a China conseguiu crescer. Isto é de facto impressionante, não é? Isto tem impactos também nas próprias relações com as economias africanas, tem também uma recuperação notável, embora tenha as tendências, a China já está muito sincronizada com as dinâmicas das economias avançadas, e vejam a Índia também, enfim, que está com taxas de crescimento bastante mais fortes, mas também teve a ver com uma quebra maior, portanto, em 2020. Mas cá está, quer a China, quer a Índia, são os países que estão a marcar a dinâmica das economias em desenvolvimento e, portanto, a projetar uma nova tendência. Reparem, aqui eu não estou a conseguir mudar agora o slide, não sei o que se passa. Agora de repente foi tudo. Isto deve ser um delay, não é? Vou chegar aí. Aqui está. Também, enfim, salientar aqui mais uma vez a África subsaariana com as dinâmicas de crescimento. Eu queria aqui apontar para isto. Isto é um gráfico que eu utilizo muito, mas para fazer aí uma coisa que é muito importante, que é quando olhamos para a evolução. Vocês têm ali, é um gráfico complicado, mas tem a azul a Europa, depois tem a Espanha, isto é mais para comparar Portugal com a Espanha a vermelho, Portugal a verde, o Japão a amarelo e os Estados Unidos ali lilás. O que vocês veem é, desde os anos 60 para agora, tem havido uma tendência geral, não obstante as flutuações, para a diminuição das dinâmicas económicas. E é muito interessante. E se nós fizermos isto através de taxas médias, é o que eu chamo ali, isto é feito. Repara, tem ali períodos até à crise 73-75, desde os anos 60 até à crise 73-75. Depois tem até entre a crise, entre 70 e 74 e 80 e final de 85. Porquê que é 85? É que em 86, como sabem, Portugal entrou para as comunidades europeias. Depois tem até 1999, que é o nascimento do euro. E depois tem a crise de 2008-2009 e tem médias para esses períodos todos. O que é que nós podemos constatar ali? É que as taxas médias de crescimento, reparem, isto foi mais feito para Portugal e para comparar com a Espanha, mas tem ali os Estados Unidos, o Japão, a Europa no seu conjunto, é que todos eles têm vindo a assistir a taxas médias de crescimento mais baixas. E, portanto, reparem que as taxas de crescimento até à crise dos anos 70, do início dos anos 70, oscilava entre uma taxa mínima, que eram os americanos, na casa dos 4, 5%, até taxas de 8%, 8, 9, 10%, que era o Japão, não é? Eram as taxas de crescimento que davam taxas médias de crescimento na altura para os países da OCDE, na casa dos 5, 6%, em termos reais. Reparem como as taxas têm vindo sucessivamente a decrescer. E o que é interessante é, reparem, se compararmos até aos anos da crise de 70, da crise dos anos 70 até agora, esta inversão notável que é os Estados Unidos, que até aos anos 70 estavam cá em baixo em termos de dinamismo económico, agora conseguiram, não obstante haver uma redução geral das taxas, estão com uma taxa de crescimento superior, por exemplo, à Europa, que vem cá para baixo. Isto é importante para ver as dinâmicas internacionais. E, por outro lado, enfim, isto aqui é só para, não é aqui que nós estamos a fazer, mas o que é interessante é assistir, enfim, à dinâmica, à perda progressiva de dinâmica, no caso concreto, da economia portuguesa, e isto é importante até no quadro do relacionamento com os países lusófonos, e a importância para Portugal das próprias relações com os países lusófonos, em que nós, desde o euro, nós estamos claramente a divergir, não é? Está ali o verde, vem cá para baixo. Reparem que nós, entre os anos 70 e o início e os anos 90, nós estávamos perfeitamente a convergir, na medida que as nossas taxas médias de crescimento nesses períodos eram superiores à média europeia, o que está aqui é azul, e claramente a partir do euro, não é? A partir do euro, nós temos de facto, iniciou-se um processo que eu espero que consigamos reverter, que é o processo de divergência com a média europeia. E isto é de facto uma das coisas preocupantes, mas isso acima de tudo vem também sustentar a ideia de que Portugal tem que encontrar formas no fundo, de ultrapassar isto e, digamos, talvez encontrando também Portugal um modelo de desenvolvimento económico
muito diferente daquele que tem vindo a seguir até agora. Tem que olhar, por isso é que eu disse, não é apenas os países africanos que encontraram um novo paradigma, um paradigma de industrialização, mas o próprio mundo desenvolvido e, em particular, Portugal também tem que encontrar. A própria Europa, hoje em dia, põe em causa a entrada, pura e simplesmente, nas dinâmicas de globalização, e hoje fala-se das políticas de reindustrialização. Portanto, é um problema que é transversal, não apenas aos países menos desenvolvidos, mas também aos países mais desenvolvidos, que é este problema da articulação do local ou do regional com o global, que até agora deixou-se as coisas correrem, não é? De acordo, sobretudo, isso é que é importante, e já vou falar sobre isso, com os interesses fundamentalmente das grandes empresas transnacionais, mas provavelmente esses interesses nem sempre coincidiram com aquilo que eram os interesses dos países e que agora nós, de alguma forma, estamos a sentir as consequências disso. Aliás, a crise de 2008, 2009 foi, na minha opinião, já uma expressão de que o modelo de globalização era um modelo esgotado e, portanto, a necessidade de partir para um modelo distinto. E é precisamente a globalização. Bom, a globalização, reparem, a globalização moderna nasce aqui, não é? Isto é o mapa que aponta para a partida, digamos, dos portugueses para a Índia, não é? E com o estabelecimento das rotas marítimas, nós vamos dizer que hoje em dia a globalização está muito assente ainda nesta perspectiva, que é a ligação do mundo, a integração do mundo fisicamente através do mar e, portanto, através destas relações, e foi a partir daqui que se construíram as grandes relações, primeiro Portugal, Espanha, Inglaterra, Holanda, etc. Depois Portugal foi perdendo progressivamente a sua importância, mas reparem, a globalização, tal como hoje a conhecemos, é aqui que ela tem início, enfim, com este processo, mas atenção que hoje há outra globalização que está a tentar ser colocada, que é a globalização que parte do Oriente, particularmente a partir da China, que procura recuperar as rotas e o relacionamento que existiam antes desta deslocação para o mar, enfim, de Portugal, enfim, de outros países, tentando recuperar relações e rotas antigas. Não é? Hoje em dia, por terra, já se consegue fazer isso, consegue-se pôr as mercadorias na Europa com um terço do tempo via marítima. E reparem, não é por acaso que uma das primeiras preocupações que o Biden teve foi precisamente pôr em causa o que é que está a acontecer e falar da necessidade de ter um projeto global de infraestruturas, de financiamento de infraestruturas para os países em desenvolvimento. Reparem que isto pode alterar completamente o quadro da economia global, designadamente se nós tivermos presente que isto é um projeto não apenas de ligações terrestres, mas também de ligações marítimas, e reparem, tem até uma coisa que é o Silicon Valley da China, não é? Que é ali na zona da Grande Baía, enfim, que engloba Macau, Hong Kong e, portanto, e as províncias chinesas ali à volta, querem transformar isso num polo de alto desenvolvimento tecnológico a vários níveis, precisamente para também não apenas captar o que de melhor está a haver a nível mundial, mas também a partir daí ser capaz de projetar influência e tecnologia para o nível mundial. E talvez seja este um dos aspectos centrais da mudança de paradigma que tem a ver com isso. Até aqui, quem estava na vanguarda da tecnologia eram os países ocidentais, Estados Unidos, países europeus, etc. E atenção que agora começa a existir outro foco de difusão de tecnologia e de ponta, que tem a ver precisamente com o Oriente, tem a ver com a China e que, enfim, vem rivalizar e provavelmente dar outra forma. Todos nós sabemos que a tecnologia molda as relações económicas e, portanto, também aqui, se de facto a China encontrar a capacidade de também se afirmar neste campo, também seguramente que vai moldar muito as relações económicas. E, portanto, é normal e é natural que o Biden, uma das suas preocupações seja tentar encontrar digamos, uma alternativa, ou pelo menos um outro vetor, que até aqui tem estado descurado, para se opor, enfim, a esta tendência. Vamos lá ver agora, neste contexto, como é que surge precisamente portanto, a zona de comércio livre africana, não é? A zona continental de comércio livre em África, que começou, enfim, oficialmente a funcionar a partir de janeiro deste ano, de 2021, não é como se sabe, mas que, atenção, é algo cá está, que provavelmente nasceu já, enfim, no contexto da própria crise de 2008, 2009, da necessidade de dar resposta, e está aqui algo que nós vemos com curiosidade e com interesse de saber como é que se vai desenvolver, porque pode ser mais uma iniciativa falhada. Aliás, o continente africano está cheio de experiências de integração, seguiu a moda do período pós-guerra de integrar regionalmente, enfim, diferentes países, mas se nós formos ver,
os impactos positivos que isso teve, enfim, são muito diminutos, não é? São muito diminutos, aliás, chamou a atenção para os dados relativamente ao comércio intra-africano e são extremamente reduzidos. Quer dizer que essas instituições de integração tiveram muito poucos resultados, não é? Vamos ver se vai ser mais uma coisa para ser exatamente isso ou se vai ter um impacto positivo em África, não é? Esta é a dúvida que nós temos relativamente a isto. Reparem, já chamou a atenção para isto, enfim, para as características, não é? De facto, enfim, são 54, 55 países da União Africana, a importância em termos de pessoas, não é? 1,3 mil milhões de pessoas, também em termos de produto, não é? Portanto, é muito significativo, enfim, apesar do produto per capita nesses países ser relativamente baixo. Há aqui coisas, enfim, que são muito... por exemplo, tirar 30 milhões de pessoas desta extrema pobreza na região, acho que é um objetivo, de facto, muito pouco, são três Portugais, não é? Reparem, no contexto africano isso é muito pouco. Falam disto, mas eu não sei se isto efetivamente é melhor 30 milhões do que nenhum, não é? Mas eu acho que as ambições deveriam ser muito mais forte e aumentar o comércio intra-africano. Reparem, tem aqui a importância do comércio africano atualmente em termos da economia global, 2,1%. O produto também é significativo. Reparem que a população é 16,7%. É evidente que estas duas barras, não é, o do comércio e do produto, têm que crescer para se aproximarem daquela importância que é 16,7% da população mundial, e esse é que será o grande objetivo e eu espero que isso contribua, não é? E, portanto, isto para dizer o seguinte, provavelmente os objetivos, não sei se são ambiciosos, são pouco ambiciosos, mas reparem que nós temos que partir da constatação das realidades para tentar, de facto, avançar. Reparem, no fundo o que é? A economia africana está muito pouco integrada. A economia africana era da globalização anterior e, portanto, está virada para o exterior, não é? E não se pode integrar quando não há transportes, quando não há comunicações, quando não há tradição de viagens e de cultura e de regular entre esses países. Depois a África subsaariana é diferente da África do Norte. Também quando olhamos para o continente africano, olhamos para uma coisa que é geograficamente una. Mas atenção, lá dentro há muitas Áfricas, não é? Há muitas Áfricas. Eu acho que nós temos que olhar para a África cada vez mais, como olhamos para a Europa, como olhamos para a América, com as suas realidades distintas, culturas distintas, e que provavelmente nós temos que fazer abordagens mais multidisciplinares e não apenas olhar para a África como uma realidade única. Não, há várias Áfricas e nós temos que ter presente isso e perceber que provavelmente num caso funciona uma coisa, no outro caso pode funcionar outra. E nem sempre existe essa abordagem da diversidade. Eu penso que este é outro aspecto importante, que é ter, para precisamente ver a possibilidade de integrar. Mas reparem que também aqui os objetivos da AFCFTA, a grande questão em África nem são tantas as tarifas ou as barreiras tarifárias, são as barreiras não tarifárias, que eu já há pouco tive a oportunidade de falar, não é? E isso é que é o importante. Aliás, repare-se que em primeiro lugar, quando nós olhamos para as experiências de integração e sim, tem aqui na coluna da esquerda todos os aspectos, podemos ver que o novo projeto de zona de livre comércio praticamente toca todos os aspectos da economia. Isso é importante. Quer dizer, não é apenas o comércio, mas tudo aquilo que está à volta do comércio. E também é fácil de ver, quando nós vemos ali, digamos, a responsabilidade que se espera que esta zona de livre comércio, sobretudo, contribua muito para a diminuição das barreiras não tarifárias, não é, de tudo aquilo que existe, isso é que sim é que impede, de facto, a integração e o desenvolvimento do comércio. Bom, eu passaria um pouco por cima disto, para passar um pouco à questão da economia digital e para falar um pouco das contradições que podem existir aqui a este nível. Reparem, quando nós olhamos hoje para a economia digital, nós falamos sempre isto em termos de grandes revoluções, só chamar a atenção que nós já tivemos a revolução agrícola, que foi muito importante, não é, em termos da sedentarização e digamos, da humanidade estar menos dependente da natureza, na medida em que ela própria começava a produzir os bens de que tinha necessidade. Depois tivemos a Revolução Industrial. A Revolução Industrial há muita
há muita controvérsia, enfim, normalmente consideram-se várias fases, a primeira Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial, a terceira Revolução Industrial. Portanto, nós estaremos agora provavelmente na quarta Revolução Industrial, depende como no futuro se olhar para isto tudo e que tem a ver com as telecomunicações, a internet, a inteligência artificial, etc. Mas vamos ver que mais revoluções industriais vão existir, não é? Nós começámos a olhar para a Revolução Industrial como uma, e hoje em dia já se fala em primeira, segunda, terceira, quarta, provavelmente vamos falar na quinta, na sexta Revolução Industrial. É preciso haver algum tempo para saber efetivamente quais foram os fatores que provocaram, digamos, as grandes transformações industriais. De qualquer forma, a ideia de que as telecomunicações, a internet, etc., a digitalização da economia, não é? Alguém dizia que a primeira grande digitalização foi a escrita, e de facto é verdade. Nós passámos a escrever as coisas, ficou armazenada, a capacidade de armazenar, etc. Hoje em dia, de facto, a capacidade de armazenamento, a importância que isso pode ter em termos de desenvolvimento económico é muito grande. Mas atenção, eu chamo a atenção para isto, que é eu continuo a ter aqui dificuldade em passar o slide. Não sei se me podem ajudar daí a passar para o próximo slide. Para trás. É aqui, a seguir. A seguir, não, a seguir, para a frente, não, muito para trás. O próximo. Este. Reparem que nós, quando olhamos para aquilo que foi a economia digital, e particularmente agora ainda em resultado dos efeitos da crise de Covid-19, nós temos esta coisa terrível, não é? Que é ter aqui 4 empresas que têm vamos lá, capitalização bolsista ou mais importância que grande parte dos países. A Apple tem 2 bilhões, não é 2 mil milhões, é 2 bilhões, 2 milhões de milhões de capitalização bolsista, não é? Para aí cerca de 10 vezes o produto português, ou perto disso, não é? Para termos uma ideia da dimensão. A Amazon, idem, a Microsoft, a Alphabet, repare, estes é que são os gigantes e que dominam todos os aspectos ligados à digitalização. E a grande questão é esta: como não ficar marginalizado quando estas empresas têm o poder que têm e se sobrepõem aos poderes nacionais, mesmo de grandes países? Como não ficar dependente? Bom, eu acho que isto aqui é um problema bastante grande. Todos nós sabemos, eu vou, enfim, procurar acelerar, que nós sabemos que, de facto, a digitalização da economia é muito importante a todos os níveis. Aliás, é um dos vetores da própria zona criada de comércio livre em África. Mas atenção, que é muito importante ter isto em atenção, porque é simultaneamente criar as condições para que nós possamos, com alguma autonomia, fazer a gestão da digitalização, para não ser mais um vetor de, digamos, de dependência extrema. É difícil, não tenho explicações para isso, ou soluções para isso, mas penso que a cooperação, cá está mais uma vez, e no caso da cooperação na CPLP, eu julgo que um dos vetores muito importantes, e talvez na CPLP, nós devíamos criar uma comissão específica para tratar da economia digital no seio da CPLP. Acho que poderia ser aqui um aspecto muito importante para tentar precisamente dar resposta a esta grande questão de como não ficar marginalizado neste processo, como não ser mais um fator de produção de diferenças e como não ficar integralmente dependente. Cá está, enfim, um desafio que era no âmbito da CPLP, que era efetivamente um grupo de trabalho e iniciativas tendentes à cooperação no campo da economia digital. Bom, Sónia, posso lhe pedir que avance, por favor, que eu não consigo daqui. Vamos lá, só avanço. Ora bem, é isto precisamente, enfim, para acelerar aqui, para acabar, no fundo, esta ideia que eu queria deixar, que, enfim, que é importante, e acho que a zona de livre comércio continental africana julgo que pode ser um passo importante, mas atenção, é preciso trabalhar, é preciso que não seja apenas um local para os dirigentes se encontrarem, é preciso criar infraestruturas, avançar na criação de infraestruturas. É importante que as pessoas possam viajar em África de um lado para o outro, existir linhas férreas. Eu acho que é preciso olhar para a África com outros olhos. É importante que os países africanos tenham essa consciência, mas é importante também que, no caso concreto, por exemplo, como a CPLP, um dos vetores da cooperação também possa fazer. Nós também temos interesse em ter relações com os países africanos, mas também que a própria África e os países africanos se encontrem os seus próprios passos de integração e de desenvolvimento.
não é? E, aliás, como no Brasil, nós temos interesse nas relações com o Brasil, mas também temos interesses em que o Brasil também seja importante no âmbito da América do Sul, no âmbito do conjunto das Américas, porque isso também permite alargar os espaços para a cooperação. E, portanto, eu julgo que neste âmbito, com esta preocupação de encontrar novos espaços de cooperação, novos espaços de resposta aos problemas, a CPLP pode ter um papel muito importante também no estreitamento dessas relações, e este encontro de jovens investigadores pode também ter um papel muito importante se se projetar no futuro, mobilizando, de facto, os jovens investigadores para este objetivo, que é como estreitar a cooperação. E digamos que todos possam aproveitar, enfim, terá benefício disso. Bom, eram estas as observações que eu tinha a fazer. Eu peço desculpa por me ter alargado e ter até acelerado um pouco no final, mas o Sr. Moderador é o responsável porque lançou um conjunto de reptos que eu me senti na necessidade de responder. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Professor António Mendonça. Aceito essa responsabilidade com muito gosto e ainda bem que aceitou ou que pôde aceitar os reps. Dizer-lhe que no caso específico da CPLP, a CPLP aprovou em 2018 a sua agenda digital. Há uma agenda digital na CPLP aprovada ao nível dos chefes de Estado e de Governo, que permitiu já um diálogo com a União Europeia ao nível da Toolbox 5G que vai entrar nos países da CPLP, a questão da inauguração do cabo da Ela Link que teve lugar em Fortaleza, e todas as negociações com os países de expressão portuguesa em África para que o cabo aporte, nomeadamente a Cabo Verde, passaram pela CPLP e, portanto, essa integração está feita. Dizer também que na área da governação eletrónica existe uma comissão interministerial criada já em 2020, mas que retoma reuniões desde 2010 onde estes assuntos são abordados. E, portanto, vejo que existe aqui do lado do SES, e estou-lhe a lançar já um desafio aqui, um ponto importante para a colaboração com a CPLP, porque nós necessitamos, de facto, e como o Sr. Professor disse, de não criar espaços de marginalização ou de dependência e, sim, de produtivamente avançar. Muito obrigado, Sr. Professor, pela sua intervenção. Temos, em seguida, a possibilidade de ouvir, julgo que está em linha, a doutora Ângela Viegas Santiago. Peço que me confirmem se não está em linha. Há perguntas da assistência para o professor para o professor António Mendonça. Então, enquanto a doutora Ângela Santiago se junta a nós, ou não conseguirá juntar-se, conseguem dizer-me? Vai conseguir juntar-se a nós, mas para já está em linha? Muito bem. Então, se faz favor de formular as perguntas a partir daí. Estou. As perguntas são formuladas por si. A partir daí, não consigo ouvir. Quem está em casa e colocou aqui questões pelo chat, poderá fazê-lo ligando a câmara de vídeo e falando pelo microfone. Caso contrário, poderemos também ler aqui através do chat, é como preferirem. Muito bem, então mas aceitaríamos nesta fase para o professor António Mendonça 2 perguntas, talvez. Eu penso que seria preferível fazer perguntas no fim, quando todos os intervenientes tivessem falado, para criar a oportunidade de um debate mais integrado. Penso que seria a melhor metodologia, se vocês não se importarem, era a que eu iria seguir. Pode ser? Ok, muito obrigado. Sendo assim, então passava para a doutora Ângela Viegas Santiago, já está connosco. Ouve-nos bem? Sim, ouço. Perfeito, muito bem. Nós fizemos Espero a apresentação... que também seja a ser ouvida. Como se diz em inglês, loud and clear. Estamos a ouvi-la muito bem. Ainda não estamos a ver, mas estamos a ouvi-la bastante bem. Doutora, nós no início... Agora sim, já conseguimos ver. Muito obrigado. Tá. No início da intervenção tivemos a ocasião de proceder à sua apresentação, sendo que a senhora doutora é uma especialista no setor fiscal e financeiro. Eu gostava de lhe lançar a seguinte questão para depois permitir que proceda à sua apresentação. Diz o nosso amigo Carlos Lopes, em várias publicações recentes que tem feito desde que está na África do Sul, que bastaria cerca de um acréscimo de 1% na carga fiscal dos países africanos, passando de uma taxa de 18% para 19%, para que esse recurso fosse mais importante do que movimentos de ajuda pública ao desenvolvimento provenientes dos países desenvolvidos. A senhora acha que é assim? Acha que chegaríamos lá desta forma? Antes de mais, gostaria de agradecer o facto de me terem convidado para esse encontro de jovens, embora em termos biológicos não me encaixe muito bem ali, mas estou em termos mentais, digamos assim, considero-me ainda jovem.
Muito obrigada a todos, aos organizadores, perfeita organização, e obrigada por lembrarem também de nós aqui em São Tomé e Príncipe. Passando de imediato à sua questão. Sabe, nós na economia habitualmente dizemos por um lado isto, por outro lado, né? Pode-se dizer que sim, que mais 1% poderia ajudar ou substituir ajuda pública ao desenvolvimento. No entanto, é preciso que se diga que não há riqueza, digamos assim, coletável, que possa permitir este aumento. Muita gente não há empreendimentos, não há criação de riqueza suficiente para permitir um aumento de carga fiscal. Nós em São Tomé e Príncipe temos a carga fiscal é ligeiramente superior a isso. No entanto, ainda precisamos de muito de ajuda pública ao desenvolvimento. Portanto, a África, como já foi dito aqui pelos outros intervenientes, não é una. Muitos países têm, cada país tem sua especificidade. A África do Sul é uma realidade ligeiramente diferente, ligeira não, eu diria mesmo profundamente diferente de uma boa parte dos países da África Ocidental, não é? Onde, digamos, o desenvolvimento ainda está muito aquém do desejado. Não quero dizer que a África do Sul esteja tudo bem, mas está muito melhor. Se nós olharmos mesmo só para a questão de digitalização da economia, a África do Sul é um dos líderes. E logo a economia está muito mais desenvolvida e terá provavelmente a possibilidade de conseguir arrecadar mais impostos, aumentando um pouco a carga fiscal. Não sei obrigado. se ouvi. Não, perfeitamente. Muito obrigado, doutora Angela. Mas penso que tinha preparado uma apresentação também. Sim, sim, sim. Por favor, sim. pode iniciar. Ok. Então, vou tentar falar um pouco sobre o comércio na era digital em África e os desafios em geral e em especial um pouco ali para o nosso caso em São Tomé e Príncipe. Como nós sabemos, o comércio, é verdade que eu estou um bocado ultrapassada pelo último interveniente, não é? O professor falou de quase tudo que eu ia dizer, no entanto vou tentar não ser repetitiva, mas falar de alguns aspectos que ele não pôde abordar. Bem, o comércio é a força motriz do desenvolvimento, do crescimento econômico como uma primeira etapa para o desenvolvimento. Sem ele não há o desenvolvimento. Toda a sociedade humana foi crescendo graças ao comércio. No entanto, como é que nós temos a situação aqui em África? Já foi dito também aí no último painel que a percentagem do comércio da África, em termos de comércio no mundo, é muito pequena. Nós só temos cerca de 2%, 2,8%, 2,6%, ronda mais ou menos essa percentagem de participação no comércio global. No entanto, há alguns investigadores sobre a Comissão Econômica da ONU para a África, num dos estudos que publicou no ano passado, sugere que bastava aumentar de 2% para 3% para que se pudesse gerar cerca de 70 milhões de renda adicional anual, não é? E isto é muito mais do que a ajuda pública ao desenvolvimento que a África recebe. Bem, no entanto, por que nós temos essa percentagem tão pequena a nível do comércio? Por que sendo nós, África, os africanos, sendo o continente, os países da África têm diamante, ouro, têm produtos agrícolas diversos,
No entanto, temos essa participação tão pequena no comércio internacional, o que quer dizer que o nosso nível de desenvolvimento também é pequeno. A que se deve isso? Se nós olharmos para esse mapa, que é da Eurostat, vamos ver que como é que é o comércio com o mundo. Nós temos cerca de, com a Europa, com a União Europeia, cerca de 28%, tanto estamos a falar de dados de 2020, relativos a 2020, e tanto importação como exportação. Ora, esses bens que a África importa, por exemplo, da União Europeia, o seu maior parceiro comercial, cerca de 70% destes bens são manufaturados. O que a África exporta para a União Europeia, a maior parte são bens primários, matéria-prima, combustível. Temos aí uma balança, digamos assim, a pender, a balança não está equilibrada. Por quê? Porque daí decorre os termos de troca desiguais, ou seja, a razão entre o preço de exportação e o preço de importação. Nós sabemos que o continente africano não determina o preço dos seus produtos, dos produtos que importa, e também não determina o preço dos produtos que exporta, não é? E sabemos que há uma desigualdade nisso, isso é estabelecido fora da África. Então, temos termos de troca desiguais, com consequência, obviamente, na nossa economia, não é? Os países africanos, a sua maior parte, são vulneráveis aos choques todos externos, não é? Mesmo países que não são pequenas ilhas, como é o caso de São Tomé e Príncipe e Cabo Verde, sofrem bastante. Temos aí uns mapas com dados da OCDE que dizem que a maior parte dos produtos, bens, gêneros alimentícios, farmacêuticos, de um grupo de países, dos quais fazem parte muitos dos países do PALOP, são, portanto, esses países dependem muito desses produtos. Ou seja, todos os preços são estabelecidos fora daí. E, dependendo do nível da estabilidade ou de problemas ou de crises econômicas na Europa, nós pagamos toda a fatura, não é? Por que que está assim? Por que que não é possível? Será que não é possível fazermos outras coisas? De onde sai essa deficiência toda que temos a nível do comércio? Já se falou aqui das barreiras não tarifárias, que temos lá muitas. Burocracia, infraestrutura, sobretudo a nível de transporte, muito deficiente, apesar de haver várias áreas, vários acordos, existem, no entanto, a nível africano, mesmo assim, continua a haver barreiras tarifárias muito grandes. E o comércio transfronteiriço ao nível interno é muito baixo, não é? Vi aí uma cifra um bocadinho maior, mas a fonte que eu consultei diz que anda à volta dos 15%, não é? 15% o comércio intra-africano, e uma boa parte desse comércio é informal. É informal, cerca de 30% a 40% informal, o que dificulta a medição também, não é? E há muitos produtos que são, quase todos eles, todos os fluxos comerciais são informais. Então, a participação do comércio interno na África é muito baixa, apesar desses acordos que existem, e torna-se necessário, portanto, levantar-se, remover essas tarifas, digamos, fazer certa toalete que é necessário. Veja que o nosso comércio a nível da África, 15%, enquanto no continente como a Ásia, são cerca de 72% ou 52% o comércio intra-países em Ásia. Na Europa, então, 72%. Este é um problema. O modelo de Michael Porter assegurava isso mesmo, que é preciso, para ser competitivo a nível global, tem que começar a ser competitivo a nível interno.
para ganhar, uma vez que temos características mais semelhantes, é mais fácil ganharmos a competitividade a nível interno para que depois possamos estar aptos para ganhar concorrência no mundo. Bem, então, o que é que temos que fazer? Acabar com os assédios que existem, com o suborno, tentar melhorar a infraestrutura, regulamentos que são excessivos, tentar aligerá-los, mobilizar investimentos, não só investimento direto externo, como investimentos públicos, e reduzir os incentivos que existem ao mercado informal, ao comércio informal, porque eles existem, não é? Assim nós teríamos uma melhor previsibilidade a nível do ambiente de negócios quiçá, poderia ser possível melhorar. Para isso é preciso que a África tenha um foco. Tenha foco, saiba determinar que setores específicos pode haver probabilidade de vantagem comparativa, aferir os desafios que enfrenta para que esses produtos possam ser mais competitivos. É preciso que os governos ponham todos os stakeholders à volta da mesa para dividir as tarefas, para tentar ver se sai um pouco disto, deste fraco comércio que nós temos. Bem, no entanto, como já foi dito, hoje o comércio já não é o que era antes. O mundo está em transformação digital. Está-se naquilo que se chama de quarta revolução industrial. O professor que acabou de falar, falava sobre a probabilidade de vir a haver quinta, sexta, quem sabe? Pois é, há 30 anos atrás, quando eu me considerava bem jovem, eu não podia estar cá em São Tomé e Príncipe a participar dessa conferência. Hoje estou, e muitos estão noutros cantos do mundo e estamos a ouvir em simultâneo as mesmas coisas, ouvir e ver. E na economia as coisas deviam ser assim também. E devíamos trabalhar para isso, para nós conseguirmos usar as tecnologias, robótica, inteligência artificial, big data, digamos, nanotecnologia, tudo isto para que o comércio possa beneficiar da transformação digital, que o mundo, da revolução digital que o mundo está a viver. E o que é que nos impede? Bem, nós precisamos de resolver o problema de inadequação dos dados, a conexão digital continua a ser desigual e cara, os sistemas educacionais mesmo dos nossos países têm que se adaptar mais ao empreendedorismo, e o empreendedorismo hoje é quase indissociável da digitalização, não é? Melhorar o quadro regulatório e tentar incentivar um pouco isto. Nessa era digital, a internet é o A para o comércio, é comércio, não é? Mas nem tudo é mau em África, temos países como Quênia, África do Sul, que são líderes, não é? Nessa matéria, há vários outros aí, não é? E tem-se dito que no continente africano tem havido, digamos, grande aumento da economia digital do que no resto do mundo, não é? Bem, o facto de sermos em África a maior parte jovem é uma vantagem, porque os jovens constituem, portanto, têm mais apetência para essa área que as novas tecnologias trazem. E a digitação sendo força motriz do crescimento, sendo inovador, ajudará, portanto, a cumprir os objetivos de desenvolvimento sustentável, também a Agenda 2063. Por quê? Porque a digitação
vai ajudar a melhorar a economia, vai incluir mais pessoas e vai fazer com que essas pessoas estejam em condições de sair um pouco da pobreza. Um pouco não, de deixar a pobreza para trás. Não é? Acreditamos. Portanto, a economia digital, no entanto, tem desafios e riscos. Não é tudo mar de rosas. Não é? Há uma crescente divisão digital, quer dizer, há uma desigualdade no acesso. Há riscos de ataques cibernéticos, há muito risco de fraudes, ameaças à privacidade, e, portanto, a internet não está ao alcance de todos. E uma coisa muito importante que é identidade digital, que é necessário que se comece a implementar com grande afinco nos nossos países. Bem, já foi dito aqui sobre as estratégias que existem a nível de transformação digital. Eu acho que eu vou saltar isso para não ser muito longa, não é? Com o objetivo de entrosar as estratégias existentes, de evitar desperdícios. Há, portanto, estratégias de transformação digital a nível dos países da CPLP. No continente africano também existem estratégias para ajudar os países africanos, ou no âmbito, portanto, da União Africana, em colaboração com o Banco Africano de Desenvolvimento, com a Comissão Econômica para a África da ONU, e mesmo com a União Europeia. Portanto, há diversas estratégias elaboradas para esse efeito. Precisamos de sair do papel para a prática e dar grande atenção à propriedade intelectual, à proteção dos dados, à segurança da cibernética, um bocado aquilo que nós já falamos, que são os pilares da economia digital, não é? Que são necessários, que se crie, que se implemente essas estratégias de facto na prática. Alguns indicadores apontam para cerca de 11, 12% de total de usuários mundiais da internet estejam em África. Temos aí esse quadro da parte ocidental africana, da parte este e norte da África, e vemos que há alguma disparidade entre cada uma dessa região africana em termos de acesso e em termos de outros indicadores relativos, portanto, à economia digital. Esse quadro indica que países como Nigéria, Egito, África do Sul, Quênia, sejam os líderes no âmbito do uso da internet, que, como nós vimos, é o hub para ver o comércio usando, portanto, as novas tecnologias. Nós podíamos dizer, acabamos de falar sobre essa transformação digital dos PALOP mais Timor-Leste, que existe, não é? Já existe em termos de estratégia, e que urge começar de facto a implementar. No entanto, cada um dos países tem também a sua estratégia. São Tomé e Príncipe tem, e creio que a exceção de Guiné-Bissau, salvo melhor esclarecimento, todos têm uma estratégia para a governação digital ou eletrônica, não é? E a partilha de informações, a partilha de conhecimentos entre os países da CPLP poderia ajudar aquilo que a AFI, a Aliança Financeira Internacional, usa muito, que é peer learning, portanto, partilha de conhecimento pelos pares, seria, portanto, uma ajuda grande. Portanto, a nível de São Tomé e Príncipe, temos diversas instituições que trabalham nesse setor, nesse domínio. Temos a AGEA, que é a Autoridade Geral de Regulação, o Instituto de Inovação e Conhecimento, que é a INIC, a Agência de Proteção de Dados Pessoais, e todos eles trabalham em conjunto para tentar digitalizar a nossa economia. Não é? O PIB, é difícil medir a dimensão de economia digital na economia, não é?
no PIB, porque, como nós sabemos, o PIB mede os valores monetários de bens finais produzidos na economia, e há muito uma parte dos serviços digitais que são gratuitos. Por isso, não é muito exato quando se vê os números. Olha, existe X% de economia digital. É preciso ainda trabalhar-se em algum modelo para o cálculo real da economia digital. Economia, portanto, digital em São Tomé e Príncipe provavelmente é baixa. No entanto, nós achamos que tem crescido. A existência do cabo submarino, o início do cabo submarino há uns anos atrás, começou a trazer grandes iniciativas. Consideramos ainda informais, não porque as autoridades ainda não se adequaram em termos regulamentares para que esses negócios sejam considerados formais. Temos vários sites de venda, de comércio, portanto, Iaule, STP Vendas, Soqueru, vários outros, e nós temos grandes probabilidades aí de aumentar, porque temos grande percentagem de penetração de rede móvel, não é? E temos também cada vez mais, está crescendo o uso de serviços de internet ao longo dos anos. E São Tomé e Príncipe acaba de aprovar a sua primeira Estratégia Nacional de Inclusão Financeira, que tem um dos pilares de serviços financeiros digitais, que tem uma meta de, em 5 anos, aumentar as transações financeiras em 50%. Esperamos conseguir fazer isso e, portanto, tentar melhorar a nossa economia digital. Eu peço desculpas por ter ultrapassado um pouco o tempo que me foi destinado. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Ângela Santiago. Foi mesmo ajuste e ia-lhe pedir o favor de passar para as conclusões quando a senhora concluiu. Portanto, foi perfeito. Muito obrigado pela sua apresentação. Passávamos então para a terceira interveniente neste painel. Penso que já está também em linha, a Natasha Bruna. Sim, estou aqui. Bom dia, Natasha, como está? Bom dia, estou bem, obrigada. Ouve-nos bem? Sim, ouço. Perfeito, muito bem. Como viu, estas apresentações anteriores parece que foram combinadas, porque têm vindo a refletir temas que são abordados numa determinada dimensão e depois são complementados pelo palestrante seguinte. O que eu lhe ia perguntar, e que a mim me deixa intrigada, é mais ou menos isto. A digitalização é fantástica, não é? Nós temos um enorme, de acordo com as projeções das Nações Unidas, está previsto um enorme crescimento populacional para vários países da comunidade dos países de língua portuguesa, nomeadamente em Angola e Moçambique, que se espera que em 2050 possam chegar próximo dos 100, 150 milhões de habitantes. A maior parte deles serão jovens. Estes jovens serão naturalmente interessados por tecnologias, mas os jovens também não comem telemóveis, não é? Não comem computadores e necessitam de continuar a consumir. Sendo certo que a África tem várias vias para acelerar os seus processos de crescimento e industrialização, uma das vias fundamentais que se aponta é, de facto, continuar a apostar na agricultura, mas mais num processo ligado à industrialização da agricultura, criando cadeias de valor locais. Penso que a sua investigação já lhe trouxe conclusões sobre estas matérias, imagino que vá falar sobre elas, mas eu não quero que comece sem que se pronuncie um bocadinho sobre esta capacidade de trazermos toda esta força, todo este potencial da juventude, não apenas para o caminho da digitalização, mas eventualmente como é que a digitalização em África pode apoiar modelos mais produtivos de utilização do enorme potencial que a África tem no setor agrícola. Obrigada pela questão. Antes de mais, agradecer pelo convite, dizer que é uma honra estar a participar neste evento e parabenizar pela iniciativa. Em relação à sua questão, acho que a minha apresentação vai mesmo em linha e vai responder, o conteúdo da apresentação vai responder a sua questão, mas o que eu iria sublinhar é que sim, a população africana e em particular em Moçambique é bastante jovem,
e o crescimento populacional é acentuado e realmente temos que pensar no que se vai comer. Não é só que é jovem e com crescimento acentuado, mas também é rural. A grande parte da população em vários países africanos é população rural. Então, eu acho que uma questão pertinente aqui seria como é que a economia digital irá contribuir para o desenvolvimento rural. E é nessas linhas, portanto, que eu vou iniciar a minha apresentação. Espero que consigam ver. Partilhei agora a apresentação. Portanto, como disse anteriormente, eu sou doutoranda, mas também sou pesquisadora de um centro aqui em Moçambique, que é o Observatório do Meio Rural. E esta pesquisa é parte ou resulta destas várias pesquisas que fiz no observatório, mas também da minha pesquisa de doutoramento. Entender o extrativismo em Moçambique, as suas implicações. Irei abordar primeiro o conceito de extrativismo de forma breve, apenas para enquadrar aqui no debate. Posteriormente apresentarei as dinâmicas atuais do extrativismo, suas variações e as respectivas implicações. E mais para o final da apresentação farei algumas reflexões sobre como se enquadra neste debate a emergência da economia digital em Moçambique e quais as potenciais implicações para países subdesenvolvidos, como é o caso de Moçambique. Bem, o conceito de extrativismo nasce e é bastante usado nos debates empíricos e teóricos na América Latina, isto como resultado da intensificação da indústria extrativa nesta região. Na academia, este conceito ainda é muito debatível, está sendo consolidado, tem-se expandido até para outros setores que não a indústria extrativa. E por ter um conceito interdisciplinar, prefiro posicionar-me dentro deste debate, por isso trago aqui um conjunto de pontos que guiam o uso deste conceito nesta apresentação. Primeiro, dizer que o extrativismo pressupõe uma relação de troca, não é? Seja de recursos, commodities, e esta relação é, na verdade, assimétrica, exploradora e injusta, onde podem existir tomadores unilaterais, e estes controlam o fluxo dessas commodities do mercado nacional para o internacional, e dizer que esta é uma relação em que a distribuição de ganhos, seja económicos e por aí fora, é desequilibrada e não é equitativa. Portanto, olhando para este conceito numa ótica de economia política e baseando-se também na minha pesquisa teórica e empírica em Moçambique, eu proponho que o extrativismo é um processo que alimenta a acumulação de capital através de diferenciadas formas de apropriação de recursos por diferentes níveis de exploração de trabalho. Bem, sendo assim, como é que o extrativismo se manifesta em Moçambique? E para analisar as dinâmicas do extrativismo em Moçambique, eu proponho analisar alguns indicadores macroeconómicos, incluindo PIB, exportações e importações. A economia moçambicana, nas últimas 2 décadas, foi marcada por elevadas taxas de crescimento econômico, ou seja, que chegaram de 7 a 8% a média, apesar de ter desacelerado nos últimos anos devido ao escândalo das dívidas públicas em Moçambique, mas também agora por causa do Covid. E atualmente a política econômica é totalmente dominada pelo discurso da eficiência econômica através da extração de recursos com base em investimentos de grande escala, transnacionais de grande escala, que constitui o cerne do crescimento econômico. Portanto, apesar destas altas taxas de crescimento econômico, ele não tem sido eficiente e eficaz em reduzir a pobreza e em providenciar o que se chama uma base produtiva, econômica e social que leve ou que permita um desenvolvimento sustentável. Como se pode ver pelos gráficos, a estrutura do PIB tem mudado. A indústria extrativa passou a ser o setor que mais cresce,
e passou do menor para o segundo maior da economia, enquanto que o setor agrícola e a indústria manufatureira perderam sua importância em termos percentuais. Isto é resultado da alocação de esforços políticos, recursos financeiros públicos, que são direcionados principalmente para a indústria extrativa. E as prioridades da indústria extrativa são, na sua maioria, estipuladas por estímulos externos e não correspondem, provavelmente, às prioridades domésticas. Consequentemente, o país está a apresentar uma configuração econômica de um polo extrativo. Isto porque a maior parte do investimento direto estrangeiro exporta commodities não processadas e não estabelece processamento na indústria manufatureira no país. É mais um esquema de extrair, escoar e exportar. Portanto, o fato de o investimento direto estrangeiro ter estado a moldar significativamente a economia moçambicana percebe-se também quando analisamos as estruturas das exportações do país. Estes gráficos, os de cima, mostram que 45% das exportações totais do país são constituídas por commodities primárias, assim como a apresentação anterior mostrou. Isto acontece em Moçambique claramente. E no gráfico a cores nós podemos perceber quais são estas commodities. E são claramente os produtos que são exportados pelos investimentos diretos estrangeiros. Portanto, essa estrutura de exportações em Moçambique mostra que o país especializou-se no fornecimento de matérias-primas e energia e tornou-se um grande exportador de produtos primários. Grande parte destas commodities são exportadas para centros de industrialização, como, por exemplo, a África do Sul, a China e a Índia, para o caso de Moçambique. Então, o que acontece é que Moçambique está a alimentar a industrialização externa, está a alimentar a acumulação externa, enquanto que as necessidades domésticas são marginalizadas. Enquanto que a industrialização interna é marginalizada, a população do país continua pobre, especialmente nas áreas rurais, isto devido a baixos níveis de criação de emprego, face aos grandes níveis de expropriação de terras. Mas, por outro lado, o que acontece é que as importações em Moçambique não apresentam uma melhor, como é que eu posso dizer, um melhor cenário, porque Moçambique tornou-se num importador líquido de bens processados ou bens manufaturados, combustíveis e cereais, e até alimentos. Portanto, acontece que Moçambique tornou-se cada vez mais dependente de recursos externos, tanto para dinamizar a economia como para satisfazer as necessidades internas. Moçambique é totalmente dependente de importações, e tudo isto acontece enquanto investidores externos beneficiam da extração de rendas com base nestes recursos naturais extraídos, reproduzindo deste modo o desenvolvimento do país. Mas quais são as implicações disto para o campesinato ou para o desenvolvimento rural? Eu trago aqui um exemplo de uma senhora chamada Eugênia. Ela foi expropriada, a sua terra foi expropriada por uma multinacional que é a Sasol, para extração de gás. Ela vivia num local em que hoje em dia é um furo da Sasol para a extração de gás natural. Ela foi reassentada nesta casinha, recebeu 15 mil meticais de indemnização, que corresponde a mais ou menos 250 euros hoje em dia. Pronto, na altura era mais, provavelmente, mas não chegava nem perto de constituir uma compensação justa. E depois de 10 anos, a pobreza intensificou-se, ela não consegue produzir o mesmo nível de alimentos que produzia antes, por diferentes motivos. Portanto, semelhante ao caso dela, existem muitos mais. Então, o que se pode dizer é que, de uma forma geral, o que se assiste no campo é uma crescente demanda e usurpação de terra e recursos, que são determinantes para as estratégias de sobrevivência da população rural, e normalmente a compensação não é justa e não é eficiente, intensifica-se a insegurança alimentar,
e claramente com alguns pontos de implicações ambientais nocivas para locais. Não é? Portanto, estas são as diferentes implicações das diferentes variações do extrativismo que existem em Moçambique, seja ele extrativismo mineiro e energético, como é o caso da Vale e da Sasol. A Vale extrai carvão, a Sasol gás natural, ou sendo o caso do extrativismo agrário, que é através da massiva produção e exportação de commodities agrárias, no caso de Moçambique seria madeira, o algodão e por aí fora, que não são processadas. Mas existe ainda uma variação do extrativismo que constitui uma das propostas da minha tese de doutoramento, que infelizmente não tenho muito tempo para abordar, mas dizer que basicamente o extrativismo verde emerge no contexto das mudanças climáticas, em que surgem projetos verdes, surge a necessidade de implementar projetos e investimentos verdes, mas que em última análise têm objetivos de lucro acima dos objetivos ambientais e que muitas vezes também não são eficazes para alcançar os tais objetivos ambientais. Que é o caso, por exemplo, da produção e exportação em larga escala de biocombustíveis, o caso das plantações florestais e até o caso de áreas de conservação dentro do âmbito do REDD+, que é uma política de mitigação às mudanças climáticas, e que o objetivo final é vender créditos de carbono e que muitas empresas estrangeiras lucram com este processo todo, enquanto que as famílias rurais são expropriadas de recursos cruciais para a sua subsistência. E todos esses projetos e investimentos acontecem ou justificam todas estas dinâmicas pela luta contra as mudanças climáticas, por isso o nome extrativismo verde. Portanto, é desta forma que o extrativismo se manifesta em Moçambique. Mas um importante fator neste momento seria perceber melhor a economia digital e qual é a relação que isto pode ter com este quadro conceptual que é o extrativismo. Com a emergência da economia digital em África, em particular em Moçambique, é interessante relacionar esses dois elementos. Eu não sou especialista em economia digital, mas é claro que começa-se a fazer sentir na economia como um todo e é necessário perceber melhor, mesmo em termos de pesquisa, penso que é necessário que haja mais pesquisa nesta área. Eu poderia falar de várias outras componentes da economia digital em Moçambique, uma das mais abrangentes em termos de número de utilizadores, são os serviços financeiros digitais. A expansão destes serviços está prevista na Estratégia Nacional de Inclusão Financeira de Moçambique, como esteve a falar na apresentação anterior. Em São Tomé parece que está também em andamento, mas em Moçambique já existe isto dos serviços. Mas Natasha, estamos a perder a sua ligação, de maneira que é um problema de ligação, enfim, é estranho, ambas as organizações, e lhe pedir o favor de, se calhar, bom, agora perdemos a imagem mesmo, não é? Não, eu desliguei o vídeo. Desligou para conseguir aproveitar a largura de banda, muito bem. E lhe pedir o favor de acelerar na medida do possível antes que se perca a sua intervenção de vez, faz favor. Tá, já estou mesmo a caminhar para o fim. Então, como dizia, é um serviço que grande parte da população tem acesso e usa, e isto é porque não requer, é porque apenas requer ter acesso a um telemóvel e não requer muita literacia digital. Portanto, em Moçambique temos 3 operadoras de telefonia móvel que oferecem este serviço, que é Mcash, Imola e M-Pesa, que é da Vodafone, que é a mais usada. E eu falo, portanto, do dinheiro móvel ou de moeda móvel, que está ligado a este serviço de telefonia móvel. Então, o que acontece é que em 2013 haviam 6 milhões de assinantes, mas hoje em dia 56% da população adulta tem uma conta de moeda eletrónica e é crescente este número. E de todos os adultos que possuem uma subscrição de telefonia móvel,
mais de 60% possui uma conta de moeda eletrónica. Mas a questão aqui seria perceber quais são os riscos e pontos a serem acautelados com esta crescente emergência da economia digital. Há alguns riscos que eu identifiquei que são relativos aos utilizadores, que é a regulamentação de proteção ao consumidor, as tarifas e as fraudes, mas um ponto importante que eu queria aqui falar seria sobre o emprego. Eu acho que é necessário entender que até que ponto a emergência da economia digital beneficia ou prejudica em termos de geração de emprego. Em alguns países, como a Índia, beneficia, mas em Moçambique, que não produz tecnologia base, pode prejudicar. Um outro ponto seria refletir sobre a contribuição da economia digital para Moçambique e para a população moçambicana, isto para não reproduzir um modelo de desenvolvimento extrativista que já existe em Moçambique nos outros setores. Só para terminar, indo para as conclusões, talvez o Padre poderia aprofundar um pouco mais, dizer que Moçambique apresenta agora uma configuração econômica que foi construída para acomodar este esquema de extrair, escoar e exportar, tornou-se num fornecedor de commodities primárias, alimentando a industrialização externa e ao mesmo tempo num importador líquido de bens manufaturados. Portanto, essa alavancagem macroeconômica que se espera deste tipo de investimentos tem uma relação inversa com o bem-estar do povo e, em particular, da população rural. Em termos da emergência da economia digital, eu concluo dizendo que é necessário ter atenção em que medida a economia digital poderá ou não reproduzir este modelo econômico extrativista, um crescimento econômico desigual e aprofundar estas relações externas assimétricas que já existem. Portanto, é preciso melhor compreender e identificar formas de atuação que garantam efeitos positivos na economia real e que não reproduzam este modelo extrativista que se verifica em Moçambique. E é tudo, e desculpa por ultrapassar o tempo. Parece, muito obrigado. Nós é que agradecemos, Natasha. Aliás, aproveitamos para agradecer as apresentações, todas elas muitíssimo interessantes durante esta manhã, do professor António Mendonça, da doutora Ângela Viegas, Santiago e da doutora Natasha Bruna. Muito obrigado aos três pelas apresentações. Creio que ainda teremos tempo para fazer algumas perguntas. Nós estávamos a contar terminar pelas 12h30 de Lisboa, portanto temos cerca de 15 minutos. Sei que foram colocadas algumas questões ao professor António Mendonça, sei que também foram colocadas algumas questões à doutora Ângela Santiago. Nós iríamos privilegiar quem estivesse em sala. O Gabriel Baguia Júnior estava há pouco, queria colocar uma questão, não está, portanto vamos avançar para a Francisca Sousa, que queria colocar uma questão ao professor António Mendonça. A questão, como será o registro da frequência, eu não consigo perceber o âmbito da mesma. Eurico 7, será assim? Eurico 7, está. Quais são os procedimentos aplicáveis para que haja uma segurança frente ao comércio livre? Bom, imagino que a questão que aqui esteja a ser colocada deste representante de Angola, Sr. Professor, seja se o comércio livre é ou não é um perigo para as economias menos preparadas. Admito que possa ser algo nessa linha. Bom, vamos lá ver. O comércio livre é importante, mas é como todas... a questão do comércio livre é algo que é importante, mas como todas as coisas, enfim, tem aspectos positivos e aspectos negativos, não é? À partida, o que é que eu julgo que é importante, eu não sei bem, talvez aqui haja uma incidência em relação à economia digital, não é? Um bocado o que é que pode ser feito. É evidente que... vamos lá ver, o que é a economia digital? Vamos lá ver, a economia digital não é propriamente uma situação milagrosa que vai resolver os problemas do atraso ou do desenvolvimento do mundo, não vai. É um instrumento, como existiram outros instrumentos. E, portanto, o que é importante é criar as condições para que esse instrumento possa ser utilizado no sentido de beneficiar todos. E, portanto, em primeiro lugar, é necessário que se utilize e que saiba utilizar o instrumento.
que haja possibilidades de utilizar um instrumento muitas vezes adaptado às necessidades diferenciadas, isso é muito importante, e depois, por outro lado, que haja mecanismos que permitam controlar, digamos, o aumento das fraudes, de várias, que aumentou substancialmente com a parte digital, como nós sabemos, não é? E, portanto, isto aqui são problemas de natureza muito geral, têm implicações económicas, mas por isso também é que a cooperação, e enfim, há bocado foi importante aqui o nosso moderador que chamou a atenção para o que já existe nesse âmbito do MCPLP, e eu julgo que é importante aprofundar e sobretudo pôr em prática, né? Criar, vamos lá, mecanismos e plataformas que se ajustem àquilo que são as necessidades dos países e possam precisamente contrariar os riscos que estão associados a este instrumento digital. Mas atenção, no passado também outros instrumentos também tinham riscos, não é? Portanto, ou seja, eu julgo que é uma questão geral, uma questão que é preocupação, não tenho soluções, na medida em que não sou técnico, para ver o que é que se pode fazer relativamente ao aspecto digital. Agora, o que eu julgo é que, como um instrumento, e como um instrumento que é um instrumento, digamos, que se está a generalizar, ninguém pode ficar marginalizado e, portanto, tem que o utilizar e, portanto, favorece seguramente o comércio livre. Agora, a questão do comércio livre e de uma natureza mais geral. Hoje em dia discute-se muito a questão do comércio livre, porque o comércio livre, no fundo, é algo que surge já na chamada escola clássica de Adam Smith e de Ricardo, mas atenção, fundamentalmente era para os ingleses poderem fazer o seu comércio à vontade. E, portanto, generalizou-se muito aquela ideia de que o comércio livre é sempre bom, o que, se nós olharmos para aquilo que foi os resultados do comércio livre, enfim, tem aspectos bastante positivos, mas também significou a afirmação de hierarquias, de hegemonias, que até hoje, e hoje mesmo até no quadro dos países desenvolvidos, enfim, na Europa, se fala num comércio, contas que tem um comércio, vamos lá, justo, não é? Já não se utiliza tanto o comércio livre, mas um comércio justo. Tem a ver precisamente com isso. Atenção, hoje quando a Europa fala da necessidade das políticas de reindustrialização, quer dizer que provavelmente já está a contrariar aquilo que foram as tendências do comércio livre, que foi a deslocalização de parte significativa das indústrias europeias para outros países, para países asiáticos, para a China, para a Índia, etc., que vieram colocar sérios problemas ao próprio desenvolvimento interno dos países desenvolvidos. Não é? Portanto, hoje está-se a olhar para a questão do comércio com outros olhos, a articulação com a própria base industrial, a articulação com uma certa autonomia, enfim, económica e produtiva. Hoje em dia o que nós temos que gerir a nível global é gerir as dependências, não é? E, portanto, encontrar formas de que essas dependências não se acentuem. Foi por isso que eu chamei a atenção para um dos perigos da economia digital, está precisamente na concentração digamos, da inovação, da produção de plataformas, etc., como nós vimos na Apple, na Microsoft, na Amazon e de outros, e, portanto, tem que se criar mecanismos para, no fundo, que essas empresas não exorbitem, digamos, do papel de empresas e que não tenham tentações de outra natureza que não sejam de ser próprias empresas. É um desafio que as sociedades têm pela frente, tem a ver a regulamentação, tem a ver a regulação, tem a ver também com algumas medidas de caráter legislativo para impedir o excessivo poder, enfim, de muitas das empresas. Eu acho que são preocupações que existem, não é? E, portanto, acima de tudo, o que tem que haver, e no caso estamos aqui a falar dos países em desenvolvimento, o que tem que haver, de facto, é uma grande aposta. Digamos, se nós achámos o comércio livre nesses países, provavelmente o que eles apenas fariam comércio era dos produtos extrativos, que é o que eles têm para dar. Não estou a ver países como Moçambique ou Angola a serem competitivos do ponto de vista das manufaturas, tirando uma coisa ou outra em particular. Se não houver, cá está, um esforço importante no sentido da diversificação produtiva. Primeiro para consumo interno e depois, eventualmente, garantir que haja produtos de exportação. Agora, não podemos pensar que a diversificação produtiva vai seguir o caminho que já foi seguido por outros países, não é? Vamos todos exportar os mesmos produtos, etc. Enfim, acho que está aqui uma interação que tem muito a ver com a capacidade de resolver os problemas em termos reais. Eu julgo que aqui não existe teorias para isto. Eu acho que tem muito a ver com bom senso. Acho que o bom senso tem um papel mais importante do que muitas vezes as pessoas pensam. É importante ter aqui uma atitude de bom senso e encontrar problemas de forma que os diferentes países, enfim, consigam sempre manter uma capacidade de autonomia que lhes permita ter poder negocial com os outros. Não é? Este é o grande desafio que tem que ser visto no concreto. Não é? Enfim, não há soluções gerais. Agora, só para terminar, a questão do comércio livre. Pois o comércio livre é muito importante o comércio livre, mas também tem os seus perigos e é uma questão de gerir isto
enfim, no cotidiano, e penso que as instituições internacionais têm aqui um papel muito importante, como já estão a ter, em termos da introdução de mecanismos de regulação à escala global, e mais uma vez a CPLP também tem um papel muito importante e deve ser reforçada, atenção, isto não deve ser só uma questão de boas vontades, que há muitas, mas tem que haver estruturas efetivas, não é? Quer dizer, a estrutura da CPLP tem que ter um corpo grande de funcionários, de especialistas, para precisamente levar a bom termo os projetos que tem pela frente. Não basta ter boas intenções, que sei que tem, e que há gente com muita capacidade e muito bem intencionado, mas é preciso ter capacidade operacional, não é? Aliás, é como as instituições internacionais. E eu julgo, este é o desafio, enfim, e terminava com isto. Acho que nós devemos ter um objetivo muito grande de dotar a CPLP com capacidade para levar para a frente os projetos, não é? Eu acho que é importante capacidade operacional, técnica, tem que ter substância e consistência para levar para a frente o projeto. Não pode ficar apenas como um conjunto de pessoas bem intencionadas, não é? Seja na própria CPLP, seja ao nível político, porque também depois o nível político também pode mudar substancialmente. E pronto, é o que eu se me oferece dizer sobre esta questão. Muito obrigado, Sr. Professor. Eu agradeço e levo para casa pelo menos estes recados que dizem respeito à CPLP para os transmitir a quem de direito. Não, mas é uma observação muito pertinente e que eu devo dizer que em termos particulares perfilho, obviamente, porque esse corpo técnico com maior capacidade seguramente conseguiria responder ainda melhor, sem dúvida. Existem mais duas intervenções que complementam a intervenção do Sr. Professor, da Agira Gelo e do Pedro Matos, e aqui em sala temos o Dr. Gabriel Bagué Júnior. Também queria colocar uma questão. Eu penso que talvez aproximando-se aqui para poder falar ao microfone. Ali aquele, ok. Viva, bom dia, como é que está? Tudo bem? Tudo bem? Como é que vai? Está bom? Gosto também. É este. Peço desculpa. Eu, em primeiro lugar, antes de mais, bom dia a todos. De facto, quero, de forma muito comovida, porque liga-me à Cristina de Abril, laços de grande amizade e não só. Tenho por ela e pela família uma enorme estima. A pandemia afastou-me, mas não me afastou espiritualmente do Dr. Lapão, com quem interagi várias vezes ao longo destes 24 anos de CPLP, e desde já, portanto, o meu abraço sentido pelos momentos diversos que partilhamos, quer ao nível das campanhas, a nível da CPLP, no combate à fome, no combate à cooperação, nas imensas iniciativas, desde a Lapa até ao Palácio Conde Penafiel, e pude há bocado também dar os parabéns de forma muito sincera ao Sr. Professor António Mendonça por apoiar este grande desafio da Cristina. De facto, o futuro cruza-se, há bocado partilhando com o Dr. Vítor Ramalho, entre duas gerações. Esta minha intervenção não será um discurso, não estou aqui como orador, mas de facto fico muito satisfeito e feliz que este debate ocorra e ocorra num período, portanto, em que a pandemia, de facto, faz parte, infelizmente, da espuma dos nossos dias, e é evidente que eu defendo, já não sou muito jovem, faltam-me cerca de 3 anos para fazer 60 anos, mas, efetivamente, acho que este debate é um debate de uma grande construção futura e, como disse o professor António Mendonça, acho que é muito relevante que a Cristina de Abril, os seus mentores, a UCLA, o CESA como instituição académica, integrando, portanto, o ISEG, possam, de facto, apoiar e acolher este grande debate. Relativamente às questões que foram aqui abordadas, e eu pude, portanto, anotá-las, tenho pena de não estar agora com os óculos, a idade já não me perdoa, e os diabetes também não, mas, de facto, o professor António Mendonça abordou aqui questões do ponto de vista das dinâmicas económicas e também das dinâmicas globais relativamente aos Estados Unidos,
portanto, e à emergência da questão da China, do próprio Japão e da Índia, que são relevantes no contexto desta comunidade descontinuada, não é que é a CPLP. No fundo, a comunidade de países de língua portuguesa agrega, portanto, do ponto de vista interregional e intercontinental, um conjunto de Estados. Lisboa é, de facto, a base desta comunidade e, decorridos 25 anos, é meritório todo o trabalho que tem sido feito a partir da língua portuguesa também, ideia que eu defendo há muito tempo como instrumento também de cooperação, e, por outro lado, de facto, os jovens, defendendo a ciência, e não há desenvolvimento sem, de facto, e a ciência demonstrou-nos num curto espaço de tempo, agora relativamente à questão de Covid, o que os investigadores internacionais fizeram para que toda a população mundial pudesse ter às diferentes vacinas, é um aspecto bastante relevante. E o professor António Mendonça pôs aqui o dedo na ferida, e quando há bocado o Dr. Manuel Lapão falou na questão do Dr. Carlos Lopes, pessoa que muito estimo e que de facto tem uma visão muito alargada daquilo que é o desenvolvimento humano, não só pelo exercício das funções que teve nas Nações Unidas, mas também pelo olhar que tem tido em relação à questão da disparidade e das assimetrias, mas e relativamente à interveniente, quer de Santo Tomé, quer, portanto, da investigadora de Cabo Verde, a quem felicito e também a quem saúdo por participarem neste debate, eu gostaria de colocar aos três, por uma questão de rentabilidade do tempo, subscrevo as preocupações do professor António Mendonça, e há bocado o Dr. Lapão dizia, mas o digital não alimenta, portanto, o nosso estômago. E de facto é verdade. E o que eu pergunto é, havendo, portanto, do ponto de vista urbano e do ponto de vista rural, significativas assimetrias do ponto de vista daquilo que é a inclusão de participação relativamente ao desenvolvimento, e ao desenvolvimento no plano do acesso à ciência, do acesso a coisas tão básicas como a água ou a eletricidade, e que no quadro de muitos dos nossos países estamos de facto numa escala menor relativamente a outros padrões, e quando o Carlos Lopes diz, e bem, que 1% da carga fiscal aumentada em alguns países africanos poderia contribuir para reduzir significativas assimetrias. E eu pergunto se este problema do desenvolvimento, e no quadro daquilo que a CPLP pode ser num conjunto de agregação de Estados em diferentes blocos regionais, não poderá permitir um novo olhar, e quando há bocado o professor António Mendonça, que as capitais não sirvam apenas para pontos de passagem em viagem, mas se também não está aqui um problema das lideranças políticas e económicas, em alguns países africanos e europeus, para que, de facto, as assimetrias económicas e sociais se esbatam, e aquilo que são as guidelines dos relatórios internacionais, quer a nível do PNUD, quer a nível do Banco Mundial, quer a nível da OCDE, quer a nível da União Africana e da própria CPLP, não tornar mais enriquecedor este pertinente debate, de modo a reduzir drasticamente aquilo que foi o sonho dos ODMs em 2000 e, consequentemente, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em 2015. Esta é a minha questão e termino felicitando de novo a Cristina de Abril, felicitando o professor António Mendonça na sua abertura relativamente ao CESA e à continuidade e à institucionalização deste encontro, cujo pontapé de saída foi dado aqui na UCLA, e um abraço ao Dr. Manuel Lapão por a CPLP estar aqui representada por si, aos Estados-membros e ao Sr. Secretário Executivo da UCLA, Dr. Vítor Ramalho, que acolhe este evento. Um abraço, é a minha questão. Muito obrigado, um abraço aceito e devolvido com carinho e com amizade, naturalmente. Iria pedir ao Sr. Professor António Mendonça se me deixava passar a palavra a quem ainda não teve a oportunidade de responder, e desafiava a doutora Ângela Viegas Santiago a poder reagir a esta intervenção bastante abrangente que o Dr. Baguia Júnior nos deixa, focada muito na questão das assimetrias. Como é que estas assimetrias entre os processos de desenvolvimento dos nossos Estados-membros podem ser ultrapassadas?
ele focava marcos internacionais relevantes para esse fim, que apontam metas já há um bom par de anos. Podíamos regressar ainda um pouco mais atrás na história, mas estas duas parecem ser significativas, os ODM, os ODS e agora a Agenda 2063 da União Africana, que a senhora também focou. Como é que este processo pode evoluir de forma positiva nos nossos Estados-membros? Como é que se reduzem as assimetrias? Ora bem, muito obrigada pela questão. Vou tentar dizer o meu ponto de vista sobre a situação. De facto, a economia digital ou a digitalização da economia não é uma panaceia, não resolve tudo, mas pode contribuir, certamente. Por quê? O desenvolvimento, o nível de desenvolvimento dos nossos países tem a ver com uma complexidade de questões e tem a ver também com as políticas públicas e, sobretudo, com as políticas públicas. Como bem referiu o senhor que acabou de intervir, peço desculpas, não fixei o nome. Se os governos, o Estado em geral, a sociedade civil, fazer o seu papel, obviamente que haverá. Nós, em São Tomé e Príncipe, temos uma situação nada boa ainda, não é? Em termos de acesso a esses bens primários, como é a eletricidade, a energia elétrica, a água e outras coisas. Bem, mas embora a digitalização não resolva essas questões, existem outras questões que a digitação ajuda. Por exemplo, as senhoras, né, as mulheres no nosso país são as mais pobres, né? E são as mais desfavorecidas, são as que têm menos rendimentos. Se elas têm acesso, não é? E elas são as mais excluídas em termos de serviços financeiros. Se elas têm acesso ao crédito, com acompanhamento, com tudo, usando tecnologias digitais também, por quê? Porque o dinheiro é numerário, tem outros problemas culturais, sociais que cria no nosso país, como, por exemplo, os maridos tomarem o dinheiro com que elas fazem o negócio e ir à sua vida. Se o dinheiro não é esse numerário e está em forma digital, permite-a também conseguir catapultar, conseguir melhorar a sua gestão e conseguir sair desse nível da pobreza. Acho sim, acho que é possível. É mais um fator, como vários intervenientes já disseram. Portanto, eu penso que sim, políticas públicas, sim, as relações internacionais, também, muita coisa aí precisa ser mudada, mas sim, a economia digital, a digitalização, melhor dito, da economia, o acesso aos serviços financeiros digitais pode sim também ajudar. Não será panaceia, mas é um dos instrumentos que podem ser utilizados e devem ser utilizados. Muito obrigada. Senhor, nós é que agradecemos, doutora Ângela Santiago, por ter dado a sua opinião sobre a questão que foi colocada. Eu iria agora dirigir uma última questão à Natasha Bruna, que está aqui em tela, penso que todos podem ver, que vem da Sara Bernardo. E a Sara Bernardo coloca-nos a seguinte questão: com a aposta na industrialização do setor agrícola e no comércio liberal, qual é o papel do agricultor familiar e do agricultor de subsistência? Fala-se sobre o processo de desagrariação dos países africanos, resultado de uma semi-proletarialização, não estou muito feliz com os R's, que significa a combinação da agricultura de subsistência com atividades assalariadas precárias. Qual é a sua opinião sobre este processo e o futuro dos agricultores referidos? Bom, sobre esta temática, tem câmara? Sim, mas nós temos que dar aqui a hipótese de resposta à Natasha. Esta é uma matéria do estudo dela. Eu prefiro dirigir a questão à Natasha para concluirmos as questões, porque há outras agendas, há outros painéis a seguir e temos mesmo que concluir. Não sei se a Natasha ouviu a questão. Sim, ouvi. Quer fazer o favor de reagir?
Sim, sim. Realmente é o que tem acontecido, não só em Moçambique, mas em muitos países africanos. Agora, nesse momento, com a globalização e com a integração digital, o que tem acontecido é que os camponeses estão a apostar em estratégias de subsistência diversificadas, isto é, a semi-proletarialização, como ela bem especificou, mas ao mesmo tempo sempre continuam ligados à terra. Mas o que tem acontecido é que com esta grande intensificação da penetração do capital no meio rural, o que tem acontecido é que tem havido uma grande expropriação da terra destas pessoas. E estes grandes investimentos não geram emprego suficiente para toda esta gente que é expropriada. Portanto, isto acaba acontecendo que a pobreza é intensificada no meio rural. Agora, para nós conseguirmos atingir o tal desenvolvimento rural de tanto se fala, é necessário acumular investimentos que respondam às necessidades e prioridades internas. Investimentos que ofereçam grandes níveis de emprego, que priorizem a agricultura, que não prejudiquem a agricultura familiar. É necessário haver um desenvolvimento integrado, que alarguem ou desenvolvam a base produtiva, porque qual seria, portanto, a prioridade nisto? Nós temos que pensar em termos de, estamos em Moçambique, neste caso, qual é a prioridade? Será que a prioridade é mesmo extrair carvão para a Índia? Será que a prioridade é mesmo ter plataformas online de comércio, quando grande parte da população é rural e não tem acesso à internet, por exemplo? Eu acho que aqui a prioridade é apostar em conceber uma política alimentar inclusiva, o que muitos países africanos não têm, apostar em conceber uma política agrária ajustada, no caso de Moçambique, explorar este grande potencial que o país tem. E não vou me alongar mais, muito obrigada. Senhora, muito obrigado. Havia aqui uma pergunta ainda do auditório, eu vou pedir desculpa para não a formular assumindo essa responsabilidade pessoal, peço desculpa por não aceitar a questão, vamos ter que concluir. Penso que as exposições que foram feitas durante a manhã foram bastante interessantes e vão permitir que os painéis que vão seguir ao longo destes 2 dias de trabalho possam eventualmente retomar algumas destas matérias. Fica no ar uma grande questão, parece-me, que é se num momento em que a conjuntura recomenda que se salvem vidas com prioridade, se a ideia associada ao facto desta atual crise económica aprofundada pelo Covid constituir ou não uma verdadeira oportunidade para relançar as economias em África. Acho que é uma questão que subjaz a todo o debate que aqui nos foi apresentado durante esta manhã e queria por isso terminar agradecendo imenso ao professor António Mendonça a sua participação, à doutora Ângela Santiago e à doutora Natasha Bruna pela participação e naturalmente à comissão organizadora também por me ter convidado para a moderação deste painel. A todos os nossos agradecimentos, um resto de um dia feliz e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.